Prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Muito bem, aqui estamos nós para mais um vídeo e eu gostaria de sempre agradecer ao apoio dos irmãos, as orações dos irmãos, as manifestações de apreço, carinho e respeito pelo nosso ministério aqui na TV Caminho Livre. Isso é muito bom. Meus queridos irmãos, eu gostaria de fazer uma reflexão hoje, basicamente sobre 3 textos da Palavra de Deus. O primeiro deles se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 12. Vamos abrir lá? Abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 12. Vamos refletir um pouquinho sobre esse texto, que diz assim: E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é que afirmou isso? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro afirmou isso diante do Sinédrio. Sinédrio seria o Supremo Conselho dos Judeus, ou aquela comissão de pessoas encarregadas de administrar todas as questões pertinentes ao povo como um todo, religião, a política, as questões sociais, enfim. O Sinédrio era uma espécie de, como eu disse, né, um conselho administrativo, certo? Mas, evidentemente, mais preocupado com as questões religiosas, mais preocupado com as questões da aplicação da Torá na vida das pessoas, especialmente dos israelitas e seus prosélitos. Então, é diante dessa comissão, é diante desse conselho, que o apóstolo Pedro vai fazer uma pregação que para eles é chocante. Ali naquele conselho estão Anás e Caifás, 2 nomes que pertenciam à classe dos sacerdotes, muito conhecidos à época, porque eram 2 autoridades religiosas. E Pedro, movido, inspirado pelo Espírito Santo, faz um sermão poderoso diante desse conselho, chamando a atenção para o papel messiânico de Jesus. E nós sabemos que os judeus não consideravam Jesus como o Messias. Nós sabemos também que, dentre as autoridades religiosas de Israel, muitos creram em Jesus, mas não todos creram em Jesus. E, evidentemente, havia ali um preconceito enorme em relação à pessoa de Jesus. Por Jesus ser uma pessoa humilde, proveniente de uma família humilde, proveniente de uma cidade não muito importante, né, para Israel. Então existia uma série de preconceitos alimentados por essa classe dominante, digamos assim, em relação à pessoa de Jesus, né? Jesus era apenas mais um jovem metido a mestre, metido a profeta, né, um andarilho de pés empoeirados, que fazia muito barulho e acabava incomodando com isso a classe religiosa dominante ali de Israel. Pedro, um dos seus principais discípulos, então faz esse discurso, chamando a atenção dessas autoridades religiosas para o papel messiânico de Jesus. E quando você tem esse quadro, esse background, né, esse pano de fundo, quando você tem isso em vista, quando você traz à tona esse
esse panorama, né, esse cenário, é que você percebe como o discurso de Pedro, ele tem a sua importância. E ele mexe com o orgulho nacional e religioso daquele conselho administrativo, do Sinédrio, né, daquelas autoridades religiosas do povo de Israel. Ele mexe com o ego, né, ele mexe com o status quo mantido por aquele conselho. É um discurso que tem tudo para o quê? Balançar as estruturas do poder religioso ali. E Pedro, então, vai fazer uma afirmação acerca de Jesus, que, evidentemente, a maioria absoluta do conselho não teria como verdade, né? Não aceitariam esta afirmação. A afirmação de que é em Jesus e em ninguém mais que há salvação. Olha o verso 11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Então veja, pedra angular é aquela pedra que sustentava o edifício. Sem esta pedra, um edifício facilmente viria abaixo. Então a pedra angular é a pedra que sustenta, é a pedra que mantém qualquer edifício em pé. E Jesus é a pedra que mantém a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, a nossa vida em todos os aspectos em pé. Ele é esta pedra, ele é este fundamento. Só que este fundamento que Deus enviou, ele foi rejeitado. Esta pedra foi rejeitada. Estava sendo rejeitada pelos construtores. Os construtores, encarregados de desenvolverem a construção, rejeitaram esta pedra. Portanto, esse edifício que os construtores estavam construindo seria um edifício fadado a cair lá na frente. Não permaneceria em pé, porque eles rejeitaram a principal pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que poderia manter este edifício em pé. Um edifício que poderia enfrentar toda e qualquer vicissitude ao longo do tempo. Os construtores rejeitaram esta pedra. Então, o destino deles era o quê? O destino deles era construir um edifício, construir uma estrutura que não suportaria as vicissitudes do tempo, da história. Não suportaria. Esse edifício estaria fadado a ruir, a cair. Por quê? Porque eles rejeitaram a única pedra que poderia sustentar esse edifício em pé. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquele sistema religioso, o sistema religioso baseado em leis, normas, cerimônias, sacrifícios de animais, templo, tabernáculo, tudo isso viria abaixo. Tudo isso ruiria. Por conta do que mesmo? Por conta do que mesmo? Por conta da vinda desta pedra angular. Por conta da vinda do Messias verdadeiro. Ele viria cumprir toda aquela simbologia sobre a qual estava assentada o edifício religioso, social, político e econômico de Israel. Ele viria cumprir toda aquela simbologia. E ao cumprir a simbologia, ele edificaria um edifício cuja pedra angular seria ele mesmo, ou seja, um edifício fundamentado nele, baseado nele, construído sobre ele. Ele é que seria o sustentáculo deste novo edifício. E este novo edifício não seria o templo, que era onde se centralizava
toda a vida do povo de Israel. Ou seja, todos os aspectos da vida convergiam para os serviços do templo. Eles viviam para o templo. Eles viviam para o tabernáculo. Toda a vida do povo de Israel se centralizava ali. Vida religiosa, vida política, social, econômica, filosófica. Tudo se centralizava ali, em torno do templo. Só que isso acabaria, isso ruiria, porque a verdadeira pedra angular que Deus havia enviado à terra fora rejeitada. Era essa pedra que iria cumprir toda a simbologia para a qual apontavam os serviços do templo e, evidentemente, ao fazer isso, ele construiria um novo edifício. Como eu disse, acabei de dizer agora, sendo ele o principal fundamento. Esse edifício seria construído sobre ele, tendo ele como pedra angular, que sustentaria este novo edifício, essa nova estrutura. E evidentemente que, ao falar sobre isso, Pedro está colocando em xeque esse status quo. E os sacerdotes, evidentemente, não queriam perder esse status quo. Eles não queriam perder a autoridade, eles não queriam perder essa grande influência que eles detinham sobre a sociedade israelense da época. Ninguém quer perder a sua boquinha, ninguém quer perder os seus privilégios, ninguém quer perder a sua posição privilegiada. E Pedro, ao anunciar isso, ele não só estava condenando aquele atual sistema de coisas, como estava servindo como uma espécie de ameaça àquela estrutura religiosa viciada, né, a qual pertenciam os sacerdotes, os escribas, as pessoas que detinham privilégios e autoridades, as pessoas que ocupavam os lugares mais altos numa hierarquia social muito bem solidificada, né? Eles não queriam perder isso, né? E por conta disso, eles faziam qualquer negócio para manter aquele status quo, né, rígido, né, legalista, farisaico. Pedro vem então e diz a eles o seguinte: olha, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos é o nome de Jesus, justamente o nome desse que vocês estão rejeitando. Esses a quem vocês estão rejeitando é justamente o nome que foi dado por Deus para que através dele todos nós sejamos salvos. É o único nome, não há outro nome. Não há outro nome. Por isso que Pedro diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Debaixo do céu. Ou seja, nessa dimensão na qual eu e você estamos, o nome pelo qual importa que sejamos salvos, o único nome, é o nome de Jesus. É óbvio que isso tem... nós poderíamos fazer aqui uma série de aplicações em relação a esse texto. Mas quem me acompanha aqui na TV Caminho Livre sabe que a minha principal preocupação aqui é com o Evangelho. É com a doutrina da salvação. É com o assunto dos assuntos na Bíblia. O assunto mais importante da palavra de Deus. Então, tudo que está de alguma forma relacionado ao Evangelho, tudo que de alguma forma está relacionado à questão da doutrina da salvação, isso é objeto do nosso interesse aqui na TV Caminho Livre. E esse texto fala especificamente desse assunto. E coloca Jesus no centro dessa questão. Ele coloca Jesus como o grande fundamento dessa questão. A nossa salvação não está numa religião. A nossa salvação não está no nome de uma denominação religiosa, ou no nome de uma igreja, no nome de uma instituição. A nossa salvação está no nome de uma pessoa. Está fundamentada, solidificada, construída sobre o fundamento de uma única pessoa. Isso é importante. Nós temos que refletir sobre isso cada vez mais nas nossas vidas. Por quê? Porque se estivermos edificados sobre esta pedra,
nós não cairemos. Não há possibilidade de cair. Agora, todo nome, e aí pode ser um nome de pessoa física, e agora eu vou usar um termo técnico aqui, né? Pode ser um nome pessoa física ou um nome pessoa jurídica. Qualquer nome que não esteja fundamentado nesta pessoa vai cair. Vai cair. Vamos analisar primeiro a questão das pessoas. Nenhum ser humano, ou seja, ninguém, poderá ser salvo fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Todos os sistemas religiosos que propugnam, que propõem salvação ao mundo, seja essa salvação de que forma for, de que espécie for, seja ela de que maneira for, mas todo sistema religioso que propõe uma pretensa salvação ao mundo, sem Jesus, esse sistema, se ele ainda está em pé, ele ruirá num determinado momento da história. Muitos já ruíram pelo caminho, mas nós sabemos que muitos continuam existindo e outros estão sendo construídos. Sistemas religiosos, sistemas filosóficos, ideias. Então, todo nome, todo sistema religioso que propõe salvação para o indivíduo fora de Jesus, esse sistema ruirá, esse sistema cairá. Não há a mínima possibilidade de haver salvação, por exemplo, numa ideia muito difundida hoje no meio cristão, que é a ideia da sinergia. Sim, Deus salva, mas, porém, contudo, Deus só salvará se e apenas se você colaborar com Ele. É uma via de mão dupla. Deus faz a sua parte e você faz a sua parte. É uma via de mão dupla, é sinergia. É você cooperando com Deus, é você trabalhando com Deus. É você em parceria com Deus no sentido de produzir a sua própria salvação. Isso é sinergia. Essa ideia é condenada na Bíblia e nós temos um texto aqui, nós estamos analisando um texto que condena esta ideia. Não há salvação em nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus. Ou seja, nenhum outro nome é admitido nessa questão da salvação. Por exemplo, o seu, ou o meu. Não há essa possibilidade de Deus salvar, porque Ele age, e agora, para que essa salvação se concretize pela ação de Deus, agora tem que haver uma ação em contrapartida, né, a ação de Deus, tem que haver uma ação minha, ou seja, do meu nome. Não há essa possibilidade. O texto de Atos 4:12 não abre espaço para isso, para que possamos interpretar desse modo a salvação. E percebam um detalhe, eu já saí do texto aqui porque eu ia ler um outro texto, mas voltemos ao texto para enfatizar um outro detalhe que é muitíssimo importante, para o qual eu peço que você preste atenção. Olha só o outro detalhe importantíssimo, aqui no texto de Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens. O que significa isso? Nenhum outro nome dado. Dado por quem? Por Deus, obviamente. Mas dado significa o quê? Qual é o significado disso? Jesus veio até nós enquanto dom de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu. Deus deu. Ou seja, é graça pura de Deus para nós. E essa graça
ela se encarna, estou usando um termo espiritualizado aqui, né, para poder aclarar o seu entendimento acerca daquilo que eu quero transmitir com essa ideia. Esta graça foi encarnada em quem? Em Jesus. Jesus é a própria personificação da graça. Ele é a graça em pessoa, porque ele nos foi dado. Salvação é fruto da graça, é fruto desse dom de Deus. Não há salvação como que procedente de nós. Não há essa necessidade de contrapartida humana para que a graça de Deus, essa graça soberana de Deus, ela se concretize em nossa vida. Não há isso, meus queridos irmãos. Não há isso. O que o texto não nos permite é afirmar isso. Então, Jesus é a própria personificação da graça. Todo nome que não esteja nele edificado, em Jesus, vai cair. E nós temos observado isso na nossa experiência religiosa. Pessoas que são apenas religiosas, que professam apenas seguir uma determinada religião. Religião, eu vou falar um clichê aqui agora, religião não salva ninguém. Religiosidade não salva ninguém. Estou dizendo que religião não é importante? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a religiosidade não tem nenhum valor? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você se utilizar de uma religião e de uma suposta religiosidade, pensando que com isso e através disso você conseguirá méritos diante de Deus, você será decepcionado e você, do ponto de vista espiritual, vai cair. Mais cedo ou mais tarde vai cair, porque você construiu o seu edifício salvífico sobre um fundamento que não é o fundamento que Deus nos deu. A principal pedra de esquina, a principal pedra que sustenta o edifício, que é Jesus. Ele é o fundamento. Então, se você constrói o seu edifício salvífico sobre outro fundamento que não seja o fundamento de Cristo, que é a própria graça de Deus, você vai cair, meu irmão. Mais cedo ou mais tarde você vai cair. Preste atenção nisso. Então, corroborando esta afirmação que eu estou acabando de dizer, eu quero passar agora a ler o que se encontra em dois textos de Mateus capítulo 19, versículos 25 e 26. Já falei muito sobre esses dois textos aqui, mas é sempre bom a gente estar revisitando esses textos para que a gente possa amplificar a nossa ideia, a nossa concepção acerca da salvação, do Evangelho e da graça. Mateus 19, versos 25 e 26. O texto bíblico diz assim: ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Olha, diante da pergunta, eu não quero trabalhar a questão do contexto aqui, porque nós já fizemos isso várias vezes, mas diante da pergunta, que é uma pergunta importantíssima, quem pode ser salvo? Essa pergunta é importante. Quem pode ser salvo? A resposta é mais importante ainda. A resposta de Jesus: para os seres humanos, isto é impossível. Isto aqui não se coaduna com aquela afirmação de Atos 4:12? Não se coaduna, não está em harmonia com a afirmação de Atos 4:12? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens.
pelo qual importa que sejamos salvos. Debaixo do céu, ou seja, na nossa dimensão, não há nenhum outro nome através do qual a gente será salvo. Nenhum outro nome. Essa questão de sinergia, de parceria com Deus, de eu ter que fazer alguma coisa para Deus, para ser salvo, isso é satânico. Vocês estão percebendo isso. De onde vem essa ideia? Se ela não vem da Bíblia, de onde ela vem? Ela só pode vir de uma pessoa, de Satanás. É por isso que nós temos que estar atentos com relação a isso. E Jesus, diante da pergunta dos seus discípulos, Senhor, quem pode ser salvo? Jesus deixa claro uma coisa, olha, para os seres humanos isto é impossível. Veja, para os seres humanos, eu e você, isto é impossível. Não há possibilidade de eu e você construirmos a nossa salvação, ainda que em parceria com Deus. Porque salvação é algo que pertence única e exclusivamente a Deus. Não é isso que o Apocalipse diz. Jonas 2,9 diz, mas o Apocalipse, abra comigo, esse é um versículo que não estava programado para ler, mas evidentemente que na medida em que a gente vai lendo a palavra de Deus, Deus vai nos orientando, vai nos guiando a outros textos para afirmar, confirmar, ampliar o nosso entendimento acerca de muitos outros da sua palavra. Leia comigo Apocalipse capítulo 5, versículo 9 em diante. E cantavam um cântico novo dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Verso 11. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está assentado no trono é o Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Por que isso? Porque somente àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro deve ser devotado ou devotados os nossos pensamentos, tudo que nós somos, tudo que nós possuímos. Por quê? Porque Ele nos comprou com o seu sangue. Ou seja, foi através dele que a salvação passou a ser uma realidade em nossa vida. Foi com o sangue dele que nós fomos comprados para Deus. Foi com o sangue dele. Não foi com a minha obra, não foi com a minha participação sinérgica que Deus nos salvou. Não foi. Por isso é que Jesus vai dizer, diante da pergunta dos discípulos, o seguinte, Senhor, quem pode ser salvo? Isto para os homens é impossível. Então, no âmbito humano, e no que diz respeito às pessoas, isso é impossível. Não há nenhum outro nome. Não há. Não há esse negócio de parceria para ser salvo. Olha o que o Salmos 49, verso 7 diz. Salmos 49, 7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Veja, ao irmão, ninguém o pode remir.
nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Nós acabamos de ler um texto em Apocalipse que diz que nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Por isso é que nenhum ser humano tem o poder de resgatar a vida de outro ser humano ou a sua própria vida diante de Deus. De se auto-remir diante de Deus. Estão entendendo? Ainda que você pense que se você estiver tentando remir-se diante de Deus em parceria com Ele, você também se equivocará. Não existe essa coisa de parceria na salvação, de sinergia na salvação. Quem afirma isto, meus irmãos, eu falo isso com muita tranquilidade, quem afirma isto está falando algo que agrada ao diabo e não a Deus. Está falando algo que não encontra base na palavra de Deus. E antes de terminar este vídeo, eu quero dizer algumas coisas. Nós analisamos aqui a questão no âmbito humano. Não há nenhum outro nome, não é? Ou seja, ninguém, nenhuma pessoa, nenhum nome de qualquer outra pessoa importa, nenhum nome de ninguém mais na face da terra servirá como base, como fundamento para que nós sejamos salvos. Somente o nome de Jesus, certo? Isso é fato consumado e é um ponto pacificado, pelo menos pela Bíblia e pelo menos para aqueles que aceitam a palavra de Deus como sua autoridade máxima, né? Agora, analisemos do ponto de vista da pessoa jurídica. Analisemos isso do ponto de vista das instituições, das organizações. Analisa isso, mas analisa com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de preconceito. Nenhum outro nome, ou seja, não há nome de igreja, de instituição nenhuma que poderá servir como fundamento para que você se salve. É bom que se diga isso. Eu me lembro de uma vez pregando, num sábado, num dos templos da Igreja Adventista em Anápolis, Goiás. Num sábado de manhã, a igreja cheia, não me lembro mais o tema, eu só me lembro que eu fiz uma pergunta para os irmãos. Eu perguntei para os irmãos o seguinte: irmãos, se Jesus viesse agora e andasse conosco aqui na terra, que igreja ele frequentaria? É óbvio que os irmãos só poderiam responder de um modo, né? Quase que todos responderam de forma unânime e quase que em uníssono o seguinte: a Igreja Adventista. A Igreja Adventista. Então, se Jesus viesse hoje, se Jesus andasse conosco hoje aqui na terra, com certeza ele seria adventista do sétimo dia. Eu choquei os irmãos porque eu disse para eles o seguinte: olha, eu vou lhes dizer uma coisa com muita tranquilidade, com base na palavra de Deus, o seguinte, e eu sei que o que eu vou dizer agora vai chocar vocês, mas Jesus não seria adventista do sétimo dia. Muitos arregalaram os olhos e evidentemente não aceitaram o que eu havia acabado de lhes afirmar. Muitos ficaram apreensivos tentando saber o seguinte: olha, onde é que esse moço vai parar, né? O que ele está pretendendo com isso, né? Mas eu lhes disse também outra coisa que serviu para acalmá-los de certo modo, né? Pelo menos um pouco. Aplacar um pouco a fúria de muitos que acabaram de ouvir isso da minha boca dentro da Igreja Adventista. Imagina isso, você dentro da Igreja Adventista, o pregador sobe ao púlpito, é um adventista, evidentemente, e diz que se Jesus estivesse conosco aqui na terra, ele não seria adventista do sétimo dia. Imagina isso, né? Isso causa fúria em muitos, né? Provavelmente causou uma fúria em muitos daqueles que me ouviam naquela manhã de sábado. Mas eu procurei acalmá-los dizendo o seguinte: olha, assim como Jesus não seria adventista do sétimo dia, Jesus não seria católico, não seria. Jesus não seria presbiteriano,
Não seria. Jesus não seria batista. Jesus não seria metodista. Jesus não seria assembleiano. Jesus não seria cristão evangélico. Muitos se arrepiaram mais ainda, né, quando eu lhes afirmei isso. Aí, obviamente, surge a pergunta, né? Se ele não será nenhuma dessas coisas, se ele não frequentará nenhuma dessas igrejas, que igreja ele vai frequentar? Eu disse, isso me fizeram a pergunta, mas se não é assim, irmão, como é que vai ser então? Né? O que ele será? Eu disse, Jesus será ele. Será que é tão difícil assim? Será que é tão difícil vocês entenderem que Jesus será ele mesmo? Será que é tão difícil? Jesus não frequentará nenhuma igreja. Ele será ele. Ele não terá necessidade e não chancelará nenhuma instituição religiosa que existe, entre aspas, em nome dele. Nenhuma organização religiosa, nenhuma instituição religiosa, ou seja, nenhum outro nome além do dele será aceito perante Deus. Será que vocês não entenderam ainda o espírito do Evangelho? Agora, abrindo um parênteses aqui, eu estou dizendo com isso que as igrejas, as instituições não são importantes? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que frequentar uma igreja não é importante? Não, não é isso que eu estou dizendo. Frequentar uma igreja, frequentar a sua igreja, é importante. Tem a sua importância. Tem a sua importância. E há uma certa necessidade da nossa parte de estarmos em comunhão com os irmãos. A própria Bíblia diz isso, olha, não deixem de congregar. Agora, esse não deixem de congregar não significa que eu tenho que estar unido a uma denominação religiosa, tá? Esqueçam essa história. Denominação religiosa, instituição religiosa é uma criação humana que passou a existir graças às mudanças do mundo, ao desenvolvimento do mundo como um todo. O mundo passou a ser uma estrutura complexa, onde haveria a necessidade das igrejas se institucionalizarem para que pudessem se manter vivas. Então veja, olha a delicadeza do assunto que eu estou tratando com vocês agora. Ao mesmo tempo em que eu estou dizendo que nenhuma organização religiosa, nenhum nome de igreja, nenhuma instituição religiosa salva, ainda que esta instituição afirme oficialmente existir em nome de Jesus ou para Jesus, ela não tem esse poder de salvar. Ao mesmo tempo, eu estou dizendo que elas têm o seu papel, um papel de importância na nossa sociedade hoje. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque eu já fui acusado aqui de desigrejado, já fui acusado aqui de um ermitão, né? Um eremita cristão, aquele cara que vive no deserto, né? Vive distante das pessoas, que não tem a condição de conviver com outras pessoas, de comungar com outras pessoas, de se relacionar com outras pessoas. O ermitão não é um ser gregário, né? Ele é um ser que gosta de ficar só. Não, eu não tenho esse espírito de ermitão. Eu não sou um ermitão cristão ou espiritual. Eu já fui acusado disso. Então vejam, meus queridos, eu estou afirmando algo que é bíblico, que nome de igreja, ou seja, nenhuma instituição religiosa tem o poder de nos salvar. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso do ponto de vista humano, pessoal, individual, e do ponto de vista jurídico. Nenhuma instituição, nenhuma organização tem a chancela de Deus, tem o poder de Deus para salvar as pessoas. Não existe essa história o seguinte, olha, fora da igreja tal não há salvação. Nós sabemos que o catolicismo propugna isso ao mundo. O adventismo também propugna isso ao mundo. E aí eu vou mais longe. Todas as demais seitas propugnam isso ao mundo. Fora de igreja tal, fora de instituição tal, não há
ou não haverá salvação. Isso não existe, meus queridos. Isso para a Bíblia é nada. Nada. Estão entendendo? Nada. Eu tive uma discussão com o irmão que me levou para a igreja adventista. Nós nos relacionávamos como se fôssemos irmãos de sangue. Então eu tinha muita liberdade de conversar com ele. Muitas vezes a gente discutiu, a gente divergiu, mas nós nos amávamos fraternalmente falando, né? Esse irmão, inclusive, faleceu recentemente aqui em Goiânia. Eu faço questão de citar o nome dele porque é uma pessoa por quem eu sempre tive um amor fraternal, sincero, verdadeiro. É o Delício. Quem mora aqui em Goiânia, é adventista, conhece, sabe, conhece a história, muito provavelmente já ouviu a história do Delício. O Delício tem uma história rica dentro da igreja adventista do sétimo dia aqui em Goiânia, em Goiás, de modo geral. Faleceu recentemente e um dia, eu conversando com o Delício, eu disse a ele, estávamos conversando acerca do sábado, e o Delício era um daqueles adventistas raiz. Quem está dentro da igreja vai entender o que eu estou falando. É aquele adventista tradicional, né? Rigoroso na questão dos costumes, rigoroso na questão do comportamento como um todo, rigoroso na questão das doutrinas, enfim. Adventista de quatro costados, digamos assim, né? Então, discutindo uma vez a questão do sábado, eu passando para ele, tentando passar, porque ele era muito turrão, ele não aceitava ouvir quase nada de ninguém, pelo menos nada com o qual ele discordasse, né? E ele não estava disposto a aceitar. Mesmo que você esfregasse a Bíblia no nariz dele, ele não estaria disposto a aceitar. Veja bem, o Delício, para mim, é uma pessoa salva, tá, gente? Não estou criticando, julgando o Delício aqui, não, tá? É uma pessoa salva. Então, eu discutindo a questão do sábado, tentando passar para ele meu ponto de vista acerca do sábado, ele não aceitando, obviamente, ele falou, olha, Paulo, Jesus frequentava a igreja aos sábados. Aí ele lê para mim aquele texto que está em Lucas, capítulo 4, verso 16, que diz assim, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ele leu esse texto para mim dizendo, tá vendo? Jesus frequentava a igreja no sábado. Eu falei, Delício, eu tenho muitas objeções a fazer a você, né, em relação à sua afirmação, com base nesse texto. Primeiro que o texto está afirmando que Jesus, era costume de Jesus, frequentar a sinagoga aos sábados. A sinagoga, não igreja, Delício. Aí ele me retruca dizendo o seguinte, não, sinagoga no passado seria o mesmo que a igreja de hoje. Eu falei, olha, em alguns aspectos, sim. Em alguns aspectos, sim, eu poderia fazer essa aplicação, né? Dizer que, em alguns aspectos, o que se fazia dentro das sinagogas se assemelha muito ao que se faz nas igrejas hoje, especialmente na igreja adventista. Eu disse isso a ele, especialmente na igreja adventista. E aí, evidentemente, eu fui incisivo com ele. Eu falei, olha, especialmente a igreja adventista, por quê? Porque a igreja adventista é muito farisaica, tem muito fariseu dentro dela, tem muito santarrão dentro dela. Pessoas que querem ser mais santas que as outras, pessoas que se apresentam para a igreja como santas, puras, né? Invioláveis, incaíveis. Pessoas que elas não são afetadas por nada e por ninguém. Elas sempre se mantêm firmes. Pessoas que estão sempre procurando chamar a atenção para as doutrinas da igreja, para os costumes, para o comportamento dos irmãos, especialmente das irmãs, pessoas que ficam policiando a vida dos demais. Eu fui dizendo isso pro Delício, falei, Delício, então nesse aspecto de você chamar a sinagoga de igreja, eu vou concordar com você, porque especialmente dentro da igreja adventista, parece até que nós estamos dentro de uma sinagoga judaica cheia de fariseus, né?
muitíssimo preocupados com as doutrinas, com os costumes, com o comportamento, né, desse, daquela, né? Nesse aspecto eu concordo contigo, mas Jesus era judeu, você está se esquecendo disso? E até que ele cumprisse tudo aquilo que estava escrito e que fora profetizado, ele teria que realmente estar dentro da sinagoga aos sábados pregando, porque ele veio para os seus, Delício. Ele veio para os seus. Então era necessário estar dentro da sinagoga. Isso não significa que Jesus só pregava dentro das sinagogas. Isso não significa que Jesus, a pregação, o ministério de Jesus estava circunscrito às sinagogas. E eu disse isso para o Delício, tentando mostrar para ele, né? E Jesus era judeu, ele tinha que pregar aonde mesmo no sábado? Era na sinagoga. Mas ele não estava circunscrito à sinagoga. Ele pregava na rua, na praça, dentro das casas das pessoas, né? Ele atendia gente que estava trepada em árvore, gente que furava o teto da casa para estar com ele, ele atendia esses também. Então, à beira do mar, dentro do barco, em cima do monte, no sopé do monte, não havia lugar específico para Jesus desenvolver o seu ministério, Delício. Agora, por que ele ia aos sábados na sinagoga? Porque ele era judeu, Delício. Eu dizendo isso para o Delício, ele era judeu, né? Ele era judeu, você tem que entender isso. Agora, evidentemente que ele não aceitou nada do que eu disse, né? Não aceitou e continuou turrão, né? Mas, meus queridos, o Delício era uma dessas pessoas que afirmava o seguinte: olha, fora da igreja adventista não há salvação. Agora, no fim dos tempos, se as pessoas não guardarem o sábado, não serão seladas. E se elas não forem seladas, não serão salvas. Então, assim como todos os adventistas têm esse entendimento, o meu querido irmão, saudoso Delício, também pensava assim. Mas o que a Bíblia deixa claro, meus queridos irmãos, é que em nenhum outro nome há salvação. Nenhum outro nome há salvação. E aí você pode aplicar isso à questão pessoal, individual, e à questão das instituições. Nenhuma igreja tem o poder de salvar. Nenhum outro ser humano tem o poder de salvar. Outro detalhe que eu gostaria de frisar, já no final do vídeo, é que eu estou dizendo com tudo isso que eu acabei de dizer aqui agora, que praticar boas obras não tem valor, não tem importância. É isso que eu estou dizendo, que eu quero dizer. Muita gente me acusa disso, né, de que eu sou a graça sobre a qual eu falo aqui, vem com aquele clichêzinho imbecilóide, dizendo o seguinte, que a graça que eu prego aqui é a graça barata, né? Sem analisar a própria acepção dos conceitos, graça e barata, né? Muitos dizem isso aqui, olha, o que você está pregando, o que você está propondo aí no seu canal é uma graça barata. Meus queridos, eu nunca deixei de afirmar aqui que as boas obras são importantes. Que as boas obras são importantes. Não existe cristão assim, ó. Estão vendo aqui? Não existe cristão. Todo cristão que diante da vida ele se posiciona deste modo aqui, ó, não é cristão. Não é cristão. Todo cristão que só afirma ser cristão, que só fala, que só propõe através da voz, da sua fala, da sua língua, que ele é cristão, mas, no entanto, ele é assim, ele se posiciona diante da vida assim, braços cruzados, uma tapa nos olhos, que não enxerga, ele só enxerga o que está à frente dele, ali, aquela visão circunscrita, né? Uma visão unidirecional. Unidirecional. Ele não vê quem está do lado, ele não observa quem está do lado, ele é insensível às dores e necessidades de quem está do lado, ele não faz absolutamente nada. Não existe cristão assim, meus queridos. Não existe.
As boas obras, aí eu quero ler um texto para realmente encerrar o vídeo. As boas obras, abram comigo Efésios. Até as boas obras dos crentes, até as boas obras foram predestinadas. Olha para vocês verem como a Bíblia é maravilhosa. Até as boas obras foram predestinadas. O texto de Efésios 2, de 8 a 10, nos diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos. Nós já vimos. Graça, essa graça, ela se manifestou em quem? Em uma pessoa só, em um nome só, em um nome. É em Jesus. Jesus é a graça. E é por essa graça que nós somos salvos. Mediante o quê? Mediante a fé. E aí Paulo diz o seguinte, olha, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Alguém quer dizer o seguinte, tem gente que quer detupar a palavra e dizer o seguinte, não, quando Paulo diz aqui que isto não vem de vocês, é dom de Deus, ele está fazendo uma referência à graça e não à fé. Nós já deixamos bem claro aqui para vocês, né? Já mostramos aqui com riqueza de textos bíblicos, com fartura de evidências bíblicas, né? Que isso é voz de Satanás. Quem diz isso está falando em nome de Satanás e não em nome de Jesus. Quem diz que a fé não é dom, né? Só para arrematar, leia 1 Coríntios 12, 9, né? E você vai ver que a fé é dom. Leia Romanos 10, 17, você vai ver que a fé é dom de Deus. Leia Hebreus 12, 2, você vai ver que a fé vem de uma pessoa, né? Então ela nos alcança como dom, certo? É dom, é graça também, certo? Então Paulo diz, pela graça vocês são salvos mediante a fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Aí ele diz aqui, olha, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a fé fosse obra humana, produto humano, fosse algo que o ser humano possa produzir em parceria, em sinergia com Deus, Paulo estaria se contradizendo aqui, olha, porque está dizendo não de obras, para que ninguém se glorie. Então fé não é obra humana. Fé não é produto humano, certo? Fé não é produto humano, porque se fosse produto humano, nós já tratamos disso, né? Naquela série que nós gravamos, João 6 e a pá de cal na cova arminiana, já tratamos disso. Se fé fosse produto humano, nós teríamos do que nos orgulhar diante de Deus, mas Deus deixa bem claro, através do apóstolo Pedro, o seguinte, olha, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, nenhum outro nome, só há um nome através do qual nós podemos ser salvos. Ele é a personificação da graça, ele é a própria encarnação da graça, é Jesus. E Paulo aqui em Efésios está dizendo isso, está deixando muito claro isso. Aí olha o verso 10. Pois, depois de dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isto não vem de nós, é dom de Deus, ou seja, salvação e fé, não vem de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém mais vai se gloriar e deve se gloriar, por quê? Porque é só através de um nome que nós somos salvos. Não é através das obras dos indivíduos, mas a obra de Deus em Cristo que nós vamos ser salvos. Está muito claro isso. E olha o verso 10. Pois somos feitura dele. Dele quem? Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha só. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, gente. Nós somos feitura de Deus, enquanto filhos aqui, somos feitura dele, somos criaturas dele agora, somos seus filhos. Fomos criados em Cristo Jesus, está vendo? A pedra fundamental, a pedra angular, o único nome. Mas nós somos criados para boas obras. Isso não significa que as boas obras, elas influem na nossa salvação. Elas têm o poder de influenciar na nossa salvação no sentido de produzir mérito diante de Deus. Não, porque senão Paulo estaria se contradizendo. Alguém, se fosse o contrário, alguém teria o poder de se gloriar. Mas Paulo está dizendo para que ninguém se glorie. A salvação é unicamente pela graça por meio da fé.
Deus não permite que ninguém se glorie. Por quê? Porque só um nome através do qual importa que nós sejamos salvos. Agora, isso não significa dizer que o cristão que foi salvo pela graça, pela fé, ele cruza os braços e pronto, acabou, ele já está salvo, né? Não, esse que assim age, que assim se posiciona diante do mundo, ele não é cristão. Ele é tudo menos cristão. Mas Deus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, no verso 10, que até as boas obras que todo verdadeiro cristão pratica, ela foi o quê? Preparada de antemão por Deus. Ela foi predestinada para você, porque cada um recebeu uma vocação de Deus, um talento especial de Deus, um dom de Deus para fazer uma determinada coisa. E é assim que a nossa sociedade é construída, com a participação de todos, né? Um é ferreiro, o outro é pedreiro, o outro é advogado, o outro é delegado, o outro é comunicador, o outro é o quê? É mecânico, o outro limpa as ruas, o outro recolhe o lixo. Não é assim? O outro é eletricista, o outro mexe com computador, e assim sucessivamente. Veja, as boas obras que nós, cristãos, praticamos em nome de Jesus, foram predestinadas para nós, foram preparadas de antemão por quem? O que a Bíblia está dizendo? E não é a igreja nenhuma que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Foram preparadas por Deus, ou seja, é Deus que vocaciona você para algo. As boas obras que você pratica em nome de Jesus foram preparadas por Deus para que você as praticasse. Portanto, meu querido irmão, você que está numa situação de braços cruzados e não liga para a vida de mais ninguém, não se preocupa com a dor de mais ninguém, não se preocupa com as necessidades de mais ninguém, eu tenho que lhe dizer uma coisa, infelizmente, você é tudo menos cristão. Você está sendo tudo menos cristão verdadeiro. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E eu quero propor aqui para os irmãos adventistas. Eu não sei se será possível no próximo domingo. Eu estou gravando esse vídeo no domingo 26 de dezembro de 2021. No próximo domingo será ano novo, né? Eu não sei se será possível eu gravar isso no sábado, promover uma live. Faz tempo que eu não faço uma live aqui. No próximo sábado, dia 31, ou no domingo, dia 1º. Eu não sei se será possível. Mas, não sendo possível realizar no próximo fim de semana, eu pretendo realizar isso no subsequente, no fim de semana subsequente. E o que eu quero tratar? Eu queria muito convidar os meus irmãos adventistas. Isso já é uma ideia que eu estou alimentando há algum tempo. Eu queria convidar os meus irmãos adventistas. Eu estou falando isso com respeito, tá? Não há nenhum tipo de sarcasmo, cinismo, deboche na minha fala, não. Eu queria que os irmãos adventistas participassem dessa live que eu irei fazer e me respondessem uma questão que é milenar, né? É uma questão que vem sendo discutida há milênios. É uma questão que não será fechada, né? Enquanto nós estivermos nessa dimensão aqui. Eu creio que essa questão só será fechada quando estivermos com Deus. Então é o seguinte, eu quero que vocês, meus irmãos adventistas, me tragam a vossa ideia acerca do mal. Por que Deus permitiu o pecado? Por que Deus permitiu a entrada do mal? Certo? Basicamente são esses os questionamentos. Por que Deus expulsou o diabo para cá, para a terra? Por que eu estou fazendo essa pergunta para os meus irmãos adventistas? Porque a igreja adventista, como é sabido por muitos, e por quem é adventista, obviamente, e quem já foi, que a igreja adventista acredita que há outros mundos onde há seres inteligentes criados por Deus e que não caíram. Não caíram. A igreja adventista crê nisso, certo? Então, eu estou perguntando o seguinte. Basicamente, as minhas perguntas estão relacionadas a um tema só, a questão do mal. Por que Deus expulsou Satanás para a terra?
Por que ele nos expulsou para outro planeta? Por que ele expulsou a Satanás para cá? Por que ele permitiu a entrada do mal? Por que ele permitiu a entrada do pecado? Por que essas perguntas, meus queridos? Porque os ateus se baseiam nesses questionamentos, que eu digo e repito, né, algo óbvio. É um questionamento milenar. Se Deus fosse bom, se Deus fosse justo, o mal não existiria. Se Deus existisse, o mal não existiria. Porque esse Deus que os cristãos propugnam ao mundo é um Deus de amor e de justiça. Mas o mal está no mundo. Né? O mundo está cheio de mal. Aliás, há mais mal do que bem no mundo. Então Deus não pode existir. Muitos ateus, muitos incrédulos, muitos descrentes dizem isso, né? E nós somos, vez ou outra, acossados com essas perguntas. Então eu queria que os meus irmãos adventistas, nessa live que eu irei fazer, possam contribuir conosco. Eu quero ver a ideia de vocês. Eu quero analisar a ideia de vocês. E quando eu digo quero ver, quero ler, quero ouvir a ideia de vocês, é para que nós possamos aprender uns com os outros. Certo? Aqui não tem ninguém que sabe mais do que ninguém. Aqui não tem ninguém com essa pose de sabe tudo, de sabichão. Não. Não existe isso. Então, meus queridos, eu proponho a realização de uma live onde eu vou querer a participação dos meus irmãos. Veja que eu estou me dirigindo aos adventistas como meus irmãos, irmãos na fé. Eu quero que vocês me ajudem, né, a analisar essa questão, a discutir essa questão. Quem sabe a gente vai poder ajudar muita gente que nos assiste e que nos assistirá, né, discutindo um pouco mais essa questão. À luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, tá bom? Então eu proponho essa discussão. Não será um debate, porque eu não tenho condição de colocar ninguém aqui no meu canal, mas eu estou disposto a ler. Né? Se você quiser mandar aí um texto no meu e-mail também, tvcaminholivre@gmail.com, você adventista. Quiser mandar um áudio também através do e-mail, né? Mande um áudio, fale alguma coisa, emita a sua opinião, e eu terei o prazer de, ainda que eu não concorde com você, eu posso não concordar com você, assim como você não concorda comigo, né? Eu vou ter o prazer de divulgar aqui a sua ideia, a sua opinião, tá bom? Então eu estou convidando os meus irmãos adventistas a participarem comigo nessa live que eu farei. Não sei se vai dar para realizar no próximo fim de semana, mas se não der no próximo, no subsequente a gente realiza a live. E é onde eu vou trazer as opiniões, eu quero registrar, eu quero apresentar as opiniões dos meus irmãos adventistas acerca dessa questão, que é muitíssimo delicada, muitíssimo importante também, tá bom? Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até agora. Em nome de Jesus. Amém.